algumas questõezinhas clássicas acerca disso aí. A primeira, muito comum em concurso, numa questão de verdadeiro e falso da vida, ele pergunta se o resultado dessa potenciação é 0,44444. O 0,44444 é 4 nonos, não é verdade? Agora, nós poderíamos, num primeiro momento, até de forma apressada, dizer que é verdadeiro, porque 2 ao quadrado é 4, não é isso? Mas não. Passando para a forma fracionária, 0,22222, enfim, dá 2 nonos. Elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81, que é completamente diferente do 4 nonos. Tá certo? Então, cuidado aí para você não cair nessa armadilha muito comum em questões de verdadeiro e falso nos concursos. Outro item bastante tradicional é raiz quadrada de dízimas. Vem aí a recomendação. Apareceu dízima na sua prova, imediatamente a converta para a forma fracionária. Nós não fazemos nenhum tipo de conta com dízimas. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, enfim, não fazemos cálculos com dízimas. Passamos sempre para a forma fracionária. Então, 0,11111, dízima periódica que começa por 0, não é isso? Dízima periódica simples que começa por 0, é 1 nono. Raiz de 1 é 1, raiz de 9 é 3. Se você dividir 1 por 3, olha que interessante, você vai encontrar 0,333, ok? Então, você percebe o seguinte, a raiz quadrada de um número nem sempre é menor que o número. Como assim? A raiz de 25 é 5. O 5 é menor que o 25. A raiz de 100 é 10. O 10 é menor que o 100. A raiz de 1 é o próprio 1. A raiz de 0 é o próprio 0. São iguais aos próprios números. Agora, tem como a raiz quadrada de um número ser maior do que o próprio número? Tem. Repare. 0,1111 é 1 nono. A raiz de 1 nono é 1 terço. E 1 terço é maior do que 1 nono. Ok? Então, quando se tratar de um número real entre 0 e 1, a raiz quadrada dele é maior do que ele. Portanto, cuidado numa questão de verdadeiro e falso da vida, quando ele disser que a raiz quadrada de um número é sempre menor ou igual ao próprio número. Sempre não. Pode eventualmente ser maior no caso de um número ser entre 0 e 1, ser do tipo 0, alguma coisa. Muitíssimo cuidado agora, porque ultimamente apareceu já em diversos concursos essa dízima 0,99999, vestibular do FRJ, enfim, diversos concursos públicos, militares, acerca desse número. Se ele é igual a 1, aproximadamente igual a 1, enfim. 0,999 é uma dízima simples que começa por 0, então o próprio período é o seu numerador. 9 nonos é a mesma coisa que um inteiro. 9 dividido por 9 é igual a 1. Apareceu um 9 aqui embaixo porque temos apenas um algarismo no período. Então, 0,99999, com as reticências caracterizando a dízima, não é aproximadamente igual a 1. É igualzinho a 1.
São formas diferentes de você escrever a mesma quantidade. São numerais do mesmo número. Ou seja, você pode escrever o 1 de diversas maneiras diferentes. Da forma, digamos, tradicional, 9 nonos, não deixou de ser igual a 1, ou então assim. Ok? Beleza? Então 0,999 é igualzinho a 1 inteiro. É uma outra maneira de se expressar a quantidade 1. É um outro numeral do número 1. Tá certo? Não é aproximadamente igual, é igual a 1. Seria aproximadamente igual se fosse assim, ó. 0,999. Sem as reticências. Seria um decimal exato, não é isso? Como no começo dessa explicação. 999 sobre 1000. Aí sim podemos dizer que é aproximadamente igual a 1. Tá certo? Mas com as reticências, aí sim é exatamente igual a 1. Portanto, você conclui que o 0,999 é menor do que o 0,99999 com as reticências. No nosso exemplo número 34, nós temos uma dízima periódica composta. Ou seja, apareceu aqui, na parte decimal, um algarismo que não se repetiu a vida inteira, que é o 2, que não faz parte do período. Ele compõe o que chamamos de antiperíodo, também conhecido como parte não periódica, ou ainda em alguns livros, pré-período. Tá certo? Ele está na parte decimal, antecedendo o período, antecedendo quem efetivamente se repete a vida inteira, que é o 3. Ok? Para encontrar a diretriz nessa dízima, é praticamente a mesma regra. Vamos separar a primeira vez que o período apareceu, que o 3 apareceu em relação às demais. No numerador, vamos escrever o número da esquerda para a direita sem a vírgula até chegar no pontilhado laranja, ou seja, o 123, quer dizer que não mudou nada por enquanto, menos. Agora cuidado, vamos tapar somente o período. Vamos tapar somente o 3, ok? Quem você leria até o pontilhado laranja, tendo tapado 3, tendo tapado o período? O 12. Ok? Um erro muito comum é você tapar todo mundo aqui e escrever apenas o 1. Você tapa sempre, sempre, sempre apenas o período, apenas no caso o 3. Você escreve a parte inteira junto com o anteperíodo. A novidade será no denominador. Um algarismo do período, como sempre, um 9. Agora, como nós temos um algarismo no anteperíodo, vamos colocar um 0 no chamado denominador. Para cada algarismo que figurar no período, vamos colocar um 9. Para cada algarismo que figurar no anteperíodo, vamos colocar um 0. Ok? Agora é só subtrair. Em cima, 123 menos 12 vai dar 111 sobre 90. Simplificando em cima e embaixo por 3, vai dar 37 sobre 30. Mais um exemplo, 2,18, 34, 34, 34. Enfim, dízima composta, cujo anteperíodo é o 18 e o período é o 34. Vamos separar, como sempre, a primeira vez que o período apareceu com relação das demais. Quem você leria até o pontilhado laranja sem a vírgula da esquerda para a direita? 21.834 menos
Vamos tapar quem? Todo mundo? Ou só o 34 ou só o período? Só o período, não é isso? Você leria sem a vírgula o 218. Embaixo, 2 algarismos no período, 2 noves e 2 algarismos no anteperíodo, 2 zeros. Bem fácil, não é verdade? Efetuando a subtração aqui em cima, vamos encontrar como resposta 21.616 sobre 9.900. Simplificando em cima e embaixo por 4, 5.404 sobre 2.475. É um tipo de dízima muito incomum em concursos, ok? Resultado um pouquinho trabalhoso, um pouquinho grande, simplificação também. Então, só mesmo como exemplo, na prática ele trabalha com dízimas como a anterior. A 36 é uma dízima que começa por 0, muito cuidado para você não se precipitar em utilizar o atalho que mostramos ainda há pouco. Não é uma dízima simples, é uma dízima composta, ok? Então aquele atalho que o próprio período é o numerador não é válido. O anteperíodo é 1, o período é o 6. Separando o período das demais vezes, leríamos sem a vírgula o 0,16 ou simplesmente 16. Tapando o período, leríamos o 0,1 ou simplesmente o 1. E embaixo, um algarismo no período, 9. Um algarismo no anteperíodo, 0. 16 menos 1, 15. 15 90 avos, que simplificado dá 1/6.